Senhoras e senhores, bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. Eu me chamo Emily e o assunto que eu quero falar é: sou formada em medicina veterinária, tenho uma pós em nutrição pet, mas eu não atuo na área. Vai ter muito barulho. Tem esse gato aqui, é o meu gato. Ele tá querendo chamar atenção, então, gente, vai ficar isso. Vai ter barulho de cachorro latindo, mas é isso que vai ter. Porque se eu esperar o melhor momento pra gravar, não vai ter, gente. Porque aqui no quintal tem bastante cachorro, eu tenho meus gatos e eles nunca param. Sabe quando a gente é criança e a gente talvez imagine ali o que a gente quer ser quando crescer? Eu gostava muito de animais, mas eu não conhecia a profissão veterinária. Então eu sempre achei que eu seria arquiteta. Por que eu pensava que eu seria arquiteta? Porque minha brincadeira favorita quando eu era criança era montar, tipo, uma casinha. Eu pegava os DVDs da época, né, e montava, assim, as paredes, todos os cômodos. E pra mim essa era a brincadeira. Eu não gostava depois de pegar a boneca lá em cada cômodo, fingir que tava brincando. Então eu sempre achei que seria isso. Crescendo, eu descobri a veterinária e eu falei, meu, é isso, eu quero trabalhar com animais, eu quero cuidar de animais. Mas até então ninguém me disse como era trabalhar como veterinária, o que era ser veterinária. A gente sempre via só essa parte bonita que é cuidar de animais fofos. No meu último ano do ensino médio, refizeram essa pergunta pra mim e eu tava em dúvida em medicina veterinária ou ser uma bailarina, porque eu sempre gostei muito de dançar. Porém, quando eu pensava em ser bailarina, eu pensava que eu queria viajar o mundo, eu não queria ficar presa a nada, como, por exemplo, um casamento, filhos, eu queria fazer, tipo assim, muita coisa. Lá no fundo eu sabia que não era pra mim, que eu sei que se você se esforçar muito, você consegue fazer as coisas. Qualquer coisa que você se dispor a ser boa, você consegue ser boa. Só que na época, pra mim, tipo, não ia rolar. Então eu pensei, cara, eu vou seguir medicina veterinária. Na época, eu tentei fazer o Enem, fui péssima, fiz o vestibular da faculdade que eu fiz e eu consegui ter um bom desconto e minha mãe conseguiu pagar o resto. Então minha mãe pagou a faculdade pra mim. Nos 2 primeiros anos, que foi 2018 e 2019, gente, pra mim, tava sendo um sonho. Eu falava, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero cuidar de animais. Estudar anatomia era a minha maior paixão. Nessa época eu estudava de tarde na faculdade. Quando entrou 2020, entrou a pandemia. Eu acho que nessa época de 2020 foi assim um boom pra todo mundo de crise existencial. E pra mim, eu tive essa crise. Eu fiquei pensando assim, quando começou a entrar o digital mesmo, muita coisa virou digital, muita gente começou a criar conteúdo, eu pensei, nossa, por que eu não segui o meio artístico? Porque assim, eu sempre gostei de desenhar, de dançar, de fazer essas coisas, e eu pensei, por que eu não fiz um design? Por que eu não fiz alguma coisa assim, voltada a artes? Mas aí eu comecei a entrar numa crise, comecei a ficar muito triste. Eu falei, a veterinária não é pra mim, que área que eu faria? E olha que eu entrei já sabendo que eu queria trabalhar ou com felinos ou com cirurgia. E aí nessa crise eu fiquei, cara, não, mas a minha mãe pagou até aqui, eu vou me esforçar, e eu sei que é isso, eu sei que é só um momento da pandemia, né? E antes disso eu tava fazendo um estágio e eu amava estar na clínica. Então, quando foi 2021, que até que passou, liberaram algumas aulas presenciais, eu fui pegando gosto de novo, só que era um ano, era o meu 4º ano, era que não tinha matérias que eu gostava, era muito mais matéria de grandes, e eu ficava, gente, eu vou finalizar essa faculdade, mas o que eu vou atuar, o que eu vou fazer? Quando eu cheguei no último ano, que foi em 2022, eu tive só o obrigatório, então você pode escolher a área que você quer, e aí eu escolhi a área de ortopedia, que até então eu não conhecia de perto, mas eu admirava quando eu via algumas coisas, e escolhi cirurgia. Gente, foi minha maior paixão, eu amava estar no estágio. Depois que passou, eu sou casada, logo vocês vão descobrindo mais sobre mim. Eu tenho 2 filhos, mas na época, depois desse ano de 2022, que eu finalizei o obrigatório, em 2023 eu já estava formada, em abril eu acabei engravidando. Meu maior sonho da minha vida sempre foi casar e ter filho. Nunca tinha relacionado uma coisa à outra. Quando falam assim, o que você quer ser na sua vida, com o que você quer trabalhar? Quando eu engravidei, eu tava trabalhando pra uma empresa de gatos. Eu parei de trabalhar pra essa empresa de cat sitter, que eu fazia tudo presencial, né, obviamente. Fiquei em casa, porque eu tava ali com 5, 6 meses, eu não aguentava mais pegar transporte público, andar até a casa do cliente. Então eu fiquei em casa. E isso eu comecei a questionar, gente,
eu quero estar com meu filho em casa, eu quero ficar com ele pelo menos até 1 ano de vida. Eu não quero trabalhar em uma clínica veterinária, ou eu não quero fazer plantão por R$100, 150, por 12 horas e ficar longe do meu filho por 12 horas pra ganhar isso. Comecei a ter outra crise existencial. Meu filho nasceu, eu fiquei realmente com ele até 1 ano, e nessa época, quando ele tava ali com 5 meses, talvez, eu falei pra Deus, mas eu não quero desistir da veterinária. Com o que eu posso trabalhar que envolva os animais, mas que eu não preciso estar em uma clínica veterinária? Foi aí que eu desenvolvi um produto físico, que até então só tinha de outras áreas, que são os vet cards. Eu lembro que tinha de medicina, de odonto, de enfermagem, mas não tinha de veterinária aqui no Brasil. Eu criei esses produtos, eu achei fornecedores, e na época, assim que eu lancei, 3 alunos já compraram, depois outras pessoas compraram, meu bebê era pequeno, só que eu nunca tive essa mentalidade de empreender. Em 2024, eu engravidei novamente. Eu estava trabalhando com isso de infoprodutos, né, na internet. Eu também produzi e-books, apostilas, de assuntos da veterinária. Eu tinha um Instagram voltado pra isso, né? Então eu poderia dizer que eu estava empreendendo. A minha mentalidade, gente, não estava boa pra poder empreender. Porque quando você empreende, você tem que ser constante, você tem que fazer dar certo e não só tentar. E eu não tinha essa mentalidade. E novamente eu fiquei, porque o meu primeiro filho, eu posso até dizer ali que ele foi planejado, só que o meu segundo filho, ele não foi planejado. E aquilo pra mim, eu fiquei sem rumo. Obviamente eu estava completamente feliz porque minha família estava aumentando e eu sou muito feliz de ter meus filhos, eu sempre quis ter muitos filhos, mas na época eu falei, eu vou ter que parar de trabalhar de novo, porque eu não consigo focar nisso. Meu filho nasceu, uma outra menina do Instagram que trabalha com isso também, com infoprodutos, que cria materiais para veterinários, né, para estudantes, também lançou o VetCards e eu comecei a me comparar demais. Eu falei, gente, eu acho que essa área não é pra mim, realmente não é pra mim. O meu filho nasceu, ele tava com 1 mês, eu falei, Deus, mas eu ainda assim, eu não quero desistir da veterinária. Você colocou esse amor no meu coração, eu acho que eu tenho que trabalhar com isso. Ainda eu continuava com o mesmo pensamento. Eu não quero fazer plantão e ficar longe dos meus filhos. O meu primeiro filho, ele já tava na creche, mas o segundo eu não sabia como ia fazer, mas eu também queria ter uma renda. Eu queria não ficar dependendo só do meu marido, e são 2 filhos. E também, nesse meio tempo de tudo, Deus preparou um apartamento pra gente na planta. Então era tanta coisa assim, que eu queria poder ter uma renda também. Eu senti aquela necessidade de procurar alguma coisa e eu pensei, cara, eu vou ser nutricionista pet. Eu consigo fazer meus atendimentos online, eu consigo trabalhar com os animais. Então eu fui atrás de uma pós. Na verdade, eu posso dizer até que parece que caiu no meu colo essa pós, porque foi um valor, assim, muito barato mesmo. E foi EAD. E eu fui fazendo, fui pegando gosto. Às vezes eu dava vacina ali, domiciliar. E eu falei, cara, eu vou voltar com isso. Eu vou fazer uns atendimentos domiciliar quando der, quando alguém puder ficar com meu bebê, o outro vai estar na creche. Eu não sei o que aconteceu. De novo eu entrei nessa crise e falei, não, alguma coisa assim não tá indo, não tá certo. Olha, eu me formei no final de 2022, 23, 24, 25, 26, nós estamos no ano de 2026, então são 4 anos formadas. E são 4 anos pagando o CRMV, mesmo não atendendo. Algum desses anos eu fiz um atendimento ali de vacina domiciliar, de avaliar um animalzinho. Então sim, pra mim fez sentido e faz sentido estar pagando meu CRMV. E também vendendo material, muitas pessoas falam que você não precisa ser veterinária pra você conhecer o assunto e criar o infoproduto disso. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas eu queria ter o meu CRMV ativo pra conseguir fazer essas coisas. Os meus filhos agora, um tá com 2 anos e o outro está com 10 meses. Ambos estão na creche. Por quê? Eu não ia colocar o meu segundo filho agora na creche, só que trabalhando, o que aconteceu nesse meio tempo? Que eu não estava trabalhando, mas ainda estava fazendo essa minha pós de nutrição. Essa empresa que eu trabalhava, que eu mencionei, de gatos, ela entrou em contato comigo de novo e ela falou que ela precisava de alguém para trabalhar home office para trabalhos que precisava no digital. Eu sou como uma assistente. Eu preciso arquivar algum documento? Tô arquivando. Eu preciso colocar alguém na agenda, colocar as meninas do grupo, as cuidadoras do atendimento, e assim eu vou fazendo. Eu crio posts também pro Instagram,
que ela me passa são 2 Instagram, então eu posso dizer também que eu sou quase uma social media dela. A evolução de obra foi aumentando, a gente conseguiu pagar toda a entrada, a gente quis fazer os nossos móveis agora, pra quando a gente recebesse as chaves, não juntasse tudo de móveis planejado, o valor do financiamento da caixa. Gente, eu espero que vocês consigam estar me ouvindo. O que eu decidi? Lá em 2021, gente, eu descobri um marketing digital. Eu comprei um curso de marketing, eu pedi pra minha mãe comprar no cartão dela. O problema não foi o curso, o problema foi que, assim, eu não tinha mentalidade. Qualquer coisa que você precisa fazer com a internet, gente, você precisa ter constância. E na época eu não tinha. Então, assim, eu não apliquei por muito tempo as estratégias. Eu fiquei me vitimizando em muitas coisas e acabei desistindo. Só que o bom de eu ter comprado esse curso é que eu realmente entrei nesse mundo na internet. Então eu conheci muitas pessoas, assim, no digital mesmo, né? Não conheci pessoalmente. O que é marketing digital, o que era trabalhar com criação de conteúdo. Eu via dicas mesmo não trabalhando com isso. Eu gostava muito de ver esse tipo de coisa. Eu até comecei a querer trabalhar como fotógrafa, sempre quis, mas, tipo, eu acho que não é pra ser. Às vezes eu ainda tenho essa doida de vou comprar uma câmera, vou começar a aprender, vou fazer ensaios, porque eu gosto muito, mas eu sei que Deus tem alguma coisa aí pra mim ainda com a veterinária. Eu estou trabalhando com essa empresa de gatos e voltei a me afiliar à Shopee. Então eu trabalho como afiliada da Shopee e agora eu comecei ontem no Mercado Livre. Nesse final de ano de 2025, que foi dezembro, eu voltei, não é que eu me afiliei novamente, né? Porque a minha afiliação já tava lá. Eu voltei a ver sobre isso e de fato agora eu comecei a estudar, a ver estratégias, a entender como funciona a plataforma. Eu tô 4 meses trabalhando como afiliada da Shopee e eu posso dizer que eu tô gostando muito, muito, muito. Eu não tô tendo, gente, resultados absurdos. Eu sou só uma pessoa comum, com uma vida comum, tentando um extra. Eu comecei, na verdade, com essa mentalidade de extra, só que agora eu vejo que tem potencial. Eu comecei a acompanhar pessoas com muito potencial trabalhando com a Shopee como afiliada e é isso que eu tô fazendo, sabe? Eu não preciso conversar com o cliente, eu não preciso ter estoque na minha casa, simplesmente eu divulgar um produto com estratégia e ter um retorno. Até então, eu não tô conseguindo um valor absurdo. O que eu tô conseguindo nesses 3 meses que eu consegui foi 100 e pouco. Que é, assim, se eu queria um extra, tá funcionando. Eu quero alavancar isso, então, tipo assim, eu tô aplicando estratégias que eu sei que não é não agora, porque eu estou aplicando no orgânico. Eu sei que daqui pra frente eu posso colher esses frutos. Então, o que eu estou fazendo no momento? Trabalhando pra essa empresa. Eu estou sendo afiliada e eu tô amando essa criação de conteúdo. Sempre quis criar esse canal no YouTube. Eu não vou entrar tanto em detalhes, porque talvez eu crie só um vídeo falando sobre o porquê que eu quis criar um canal, porque que ter um canal é importante pra mim, o que significa. Mas até então, espero que esse canal dê certo, que lá no futuro ele possa monetizar também. E pode ser mais uma das minhas rendas. E com a veterinária, gente, muitas pessoas ainda entram em contato comigo para querer o Vetcards. O meu site não tá mais no ar, só que eu estou pensando em colocar ele de volta ao ar só pra conseguir vender esses últimos produtos que eu produzi. Vou ver se eu realmente volto com os infoprodutos, se eu da veterinária, se eu não volto. Hoje em dia eu não me vejo mais trabalhando como veterinária em clínica, porque assim, eu amo a minha família, eu amo estar em casa, e eu sempre percebi alguma coisa assim, enquanto as meninas queriam estar mais horas do que permitido na clínica, lá no estágio, eu queria simplesmente voltar pra minha casa. Eu queria fazer minha comida, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido. Se meu estágio era, sei lá, 6 horas, se não tivesse ali uma emergência ou algo muito interessante, eu voltava pra casa e eu via a cara dos veterinários, né? Porque pra você ser um estagiário ali que as pessoas te olham ali de talvez te dar um emprego depois, você precisa fazer muito mais. E eu não estava disposta. Eu queria fazer a minha responsabilidade ali no estágio e queria ser responsável também pela minha casa como esposa. Eu não sou uma boa dona de casa, na verdade eu ainda estou aprendendo a ser, mas na época era isso e hoje em dia eu vejo isso também. Eu não quero me matar pra trabalhar, eu não quero ficar 12 horas longe dos meus filhos. Eu quero poder trazer renda pra minha família, mas que eu também tenha liberdade. Eu sempre ouvi, faça o que dá no momento e depois faça o que você quer.
Então, primeiro, o que você pode e depois o que você quer. Consigo ter uma disponibilidade de tempo que me permite trabalhar com o que eu quero. Então, eu quero trabalhar para essa empresa de gatos que me faz poder estar em casa. Então, tipo assim, quando a creche liga e fala assim, olha, seu bebê tá doente, deu febre ou tá com muita diarreia, você pode buscar? Gente, eu consigo buscar. No CLT, eu nem imagino como funcionaria. E eu ainda consigo ter esse horário livre para correr atrás de outra renda, que é ser afiliada. Eu espero, daqui pra frente, conseguir ter uma renda boa ao ponto de não ser rica, gente. Eu não quero trabalhar e morrer pra ser rica. Eu quero ser rica, na verdade, em questão, assim, de liberdade de horário. Eu sei que quando a gente empreende, a gente fica sem horário mesmo, né? Porque precisamos correr atrás. Mas no início é isso. Primeiro a gente fica sem horário e depois a gente consegue ter essa liberdade. Então, assim, eu sei que tem gente que não gosta do progresso, né, das coisas, mas esse ano parece que eu tô amando o progresso das coisas. Eu tô amando ver o quanto eu tô conquistando as coisas aos poucos, ver o meu esforço, ver que a cada mês eu tô aumentando a minha meta de salário e cada vez mais eu quero aumentar cada vez mais. Pra quê? Ah, se eu vou no mercado, gente, eu não quero ver preço de nada. Eu não quero falar assim, cara, eu preciso economizar isso. Eu quero simplesmente conseguir comprar. Ah, eu quero comprar tal coisa pros meus filhos. Eu vou lá e compro. Só que assim, eu não pensem que eu sou uma pessoa assim que extrapola em questão de dinheiro. Eu não gosto de ficar gastando dinheiro. As pessoas até falam que eu sou muito mão de vaca, que eu deveria comprar mais coisas pra mim. Só que a questão pra mim não é essa. Eu quero conquistar minhas coisas, mas eu não quero ficar me esbanjando. Eu não quero comprar coisas que nunca foi algo assim pra mim, por exemplo, de comprar milhões de roupa, acessórios, maquiagens, ou ficar gastando dinheiro à toa. Eu quero simplesmente conseguir sustentar a minha família, quero conquistar o nosso futuro, guardar um dinheiro, talvez viajar bastante. Não tenho carro, mas quem sabe um dia eu compro, tiro minha carteira. E é isso, gente. Eu espero que, se você tá formada e você não exerce essa sua profissão, tipo assim, pensa. Isso tá te deixando feliz? Isso não tá te deixando feliz? Você precisa ter paz no seu coração e viver o seu momento. E não ficar presa a uma coisa que vai te deixar infeliz, gente. Porque a vida não é só sobre trabalhar. Se é necessário você trabalhar com isso agora, tenta criar o seu futuro. Confia em Deus. Deus nunca coloca uma vontade no nosso coração que não seja da vontade dele. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Tô muito feliz por ter gravado esse vídeo. Espero conseguir gravar muito mais. A minha meta é gravar um vídeo por semana. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima!